mundo de utopias, onde todas as pessoas são conscientes dos seus papéis e a importância da inclusão, não seria necessário falarmos sobre leis ou políticas de diversidade. Mas no mundo real, este em que todos nós vivemos, as políticas de integridade e inclusão não só são importantes, como necessárias para o bom funcionamento e uma sociedade cada vez mais justa, fraterna e inclusiva. Quem conversa comigo hoje são as pesquisadoras Júlia Bahia e Ana Marinho. Ana, apresente-se. Quem é você hoje e o que você vai trazer para contribuir com relação a essa pauta? Obrigada, Thaís. Meu nome é Ana Marinho, eu sou advogada, especialista em políticas públicas com ênfase em gênero, estou consultora do Banco Mundial na ação coletiva Mulheres no Controle. Estou aqui para compartilhar um pouco sobre o nosso processo de criação da ação coletiva, a metodologia do estudo, as parcerias que foram estabelecidas e divulgar um pouco dos resultados. Muito obrigada, Ana. Júlia, quem é você, sua trajetória profissional e como vai contribuir hoje com essa pauta que a gente vai discutir aqui? Olá, Thaís, obrigada pelo convite. Meu nome é Júlia, sou jornalista, sou também mestre em estudos de gênero e estou junto com a Ana Marinho como consultora do Banco Mundial, desenvolvendo a ação coletiva Mulheres no Controle. Espero contribuir com a agenda e conversar um pouquinho sobre a ação coletiva e como estamos desenvolvendo a pauta. Eu tenho certeza que esse assunto vai ser necessário, não somente aqui no CONASSE, mas como um todo para contribuir com a sociedade e instituições. Ana, então eu gostaria que você começasse contextualizando a importância de se falar sobre integridade de gênero em instituições. Obrigada, Thaís. É uma temática contemporânea, quando a gente fala de integridade de gênero, mas ela é indispensável quando a gente pensa numa gestão eficiente e que olhe para aspectos sociais e também de equidade. Então, na ação coletiva Mulheres no Controle, a gente tem trabalhado esse fortalecimento do debate, como isso pode ser levado para o nível institucional. Um pouco do que a gente tem discutido são as experiências na implementação dessas boas práticas. Então, o primeiro pilar é o engajamento da alta administração. Então, os líderes, os gestores públicos engajados e letrados no tema. A partir disso, estabelecer as políticas que vão implementar esse tipo de ação. Então, quando a gente fala dessas políticas e atrela aos programas de integridade, fica muito mais palpável esse tipo de medida implementado nas instituições. Existem muitas boas práticas que nós temos tido a oportunidade de conhecer no âmbito da ação coletiva, tanto que vêm sendo desenvolvidas nas próprias instituições. Cito aqui a Controladoria de Belo Horizonte, a Controladoria do Estado de Minas Gerais, a Controladoria do Rio Grande do Norte, o Acre, dentre tantas outras que estão congregando a ação coletiva, além de outros atores muito importantes para o controle interno brasileiro, como o Tribunal de Contas da União, a CGU, que também faz parte do CONASSE, e outras instituições também. Então, é muito necessário que a gente cada vez mais fale sobre isso, até para compreensão, né? É importante quando você fala sobre o letramento, porque às vezes a gente inverte, né? Não coloca o letramento como sendo algo assim necessário e fundamental, até mesmo por ser um assunto que ainda está sendo inserido no nosso contexto, né? Importante demais. Ô, Júlia, e aí, nesse contexto, a gente sabe, a Ana deixou claro aqui sobre essa necessidade de incluir esta pauta, né? Deu até alguns exemplos que estão acontecendo aqui em nível Brasil, das instituições que estão atuando até no controle. Porém, contudo, entretanto, todavia, é algo que ainda não somente é difícil, né, da gente conseguir até espaço e talvez olhar para fora, para a cultura externa, aconteça aí essa valorização interna, que a gente sabe que acontece muito, valorização da cultura externa e às vezes não consegue implementar isso internamente. Nesse contexto, eu queria que você contribuísse dizendo qual a importância da valorização mesmo, olhar para fora, para poder aprender, que foi inclusive uma experiência que vocês tiveram e a gente vai falar sobre isso hoje também.
Então, eu acredito que, já puxando também, inclusive, a experiência que a gente teve na missão internacional na Espanha e na África do Sul, eu acredito que seja importante olhar para a pauta de gênero desde uma perspectiva de países que estão avançados no tema. O nosso exemplo que a gente traz aqui é a Espanha, e também países que estejam mais ou menos no mesmo nível que o Brasil. E aí vem dos países do Sul global, África do Sul. Então, eu acredito que o contexto internacional ele traz muitos cases e lições aprendidas, boas práticas, que podem ser implementadas no Brasil e que têm que ser vistas como referência. Então, eu acredito que olhar para fora é importante para trazer a perspectiva para dentro do nosso país. E na missão internacional, na Espanha, a gente conseguiu visitar 6 instituições que são referentes no tema, tanto no nível público quanto privado. Nós visitamos a nível também federal e municipal, visitamos o Ministério de Igualdade da Espanha. Dentro dele eles têm 8 secretarias que trabalham o tema de violência de gênero. Então visitamos, desculpa gente, que trabalha o tema da igualdade de gênero, e nós visitamos a Secretaria contra a Violência de Gênero. Lá foi possível entender as práticas que estão sendo desenvolvidas pelo Ministério. Então, nós vimos as campanhas de sensibilização, campanhas de letramento, vimos também os documentos que vêm sendo desenvolvidos, as campanhas contra a violência de gênero, e também como o Ministério de Igualdade se pauta na lei orgânica da Espanha sobre igualdade de gênero. Então, o país já vem implementando essa lei torna obrigatório a implementação de pautas que trabalham a igualdade de gênero no país, em todo o país. E por isso também a gente visitou outras instituições, tipo a Secretaria-Geral Ibero-Americana, é um organismo internacional, como se fosse uma cúpula. O Brasil integra essa secretaria, a sigla é CEGIB, mas, enfim, o Brasil integra essa secretaria. São 22 países, incluem países ibéricos, né, que seria Portugal, Espanha e Andorra, e também outros países da América Latina. E foi possível ver como que uma cúpula que integra países trabalha a institucionalização do tema. E o CONASSE, como também um exemplo de quase uma grande cúpula, né, que é um conselho, também poderia implementar essas políticas. Para além disso, também fomos na Fundação Mulheres, que é uma organização que trabalha há mais de 30 anos o tema da igualdade de gênero. Fomos também, a nível municipal, nos espaços de igualdade, que são espaços que estão conectados à Prefeitura de Madrid. Eles são 17 espaços em toda a cidade de Madrid, e ali trabalham serviços comunitários, campanhas de sensibilização, a nível local e comunitário. Também visitamos a Secretaria da Prefeitura de Madrid de Igualdade de Gênero. Visitamos também a Universidade Complutense de Madrid, que tem uma unidade de igualdade e trabalha a transversalização da igualdade de gênero para todos os cursos da universidade. E nesse contexto ainda, eu queria só que você complementasse com relação à questão, inclusive, do porquê a escolha da Espanha. Nós conversamos, né, previamente, e você me trouxe um dado muito relevante do porquê vocês escolheram a Espanha. Além de todas essas instituições que a gente já sabe aí que realmente devem fazer um trabalho necessário com relação à pauta. Então, a escolha da Espanha foi porque o país é referência no tema de igualdade de gênero, está posicionado em 4º lugar no EIGE, que é o Instituto Europeu que faz o ranking de igualdade de gênero entre os países da União Europeia. Então, a Espanha está classificada em 4º lugar. E a Espanha também desenvolve planos de igualdade. Os planos de igualdade podem ser comparados com os planos de integridade, por exemplo, no controle interno, e desenvolve esses planos a nível privado e público.
Então, as empresas com mais de 50 funcionários são obrigados a implementar planos de igualdade e, a nível público, todas as instituições. E por isso também a gente pôde perceber que a cultura organizacional já foi modificada há muito tempo, as pessoas implementam os planos de igualdade, tem uma maturidade muito avançada no tema, e foi muito importante para ver que o Brasil também pode implementar políticas parecidas, e o controle interno também. Ô, Ana, e nesse contexto, eu queria que você explicasse um pouco o que é, de fato, a ação coletiva Mulheres no Controle, fruto dessa parceria do Conselho Nacional de Controle Interno e do Banco Mundial. A ação coletiva Mulheres no Controle, ela nasce a partir do histórico do CONAS sobre a temática, Thais. Então, o CONAS já vinha desenvolvendo há 3 anos ações sobre a pauta, que ganhou força com essa parceria do Banco Mundial. Então, eu e a Júlia estamos como consultoras técnicas do projeto e entendemos com profundidade o que vinha sendo feito pelo CONAS e pelas controladorias. A partir desse entendimento, foi estruturada a ação coletiva, com uma chamada pública para as controladorias que integram o CONAS, a formação de um grupo de trabalho com 2 coordenadoras técnicas, que é a Débora Severino e a Renata Rezende, com a coordenação geral do Luiz Rocha, que está como vice-presidente de Relações Institucionais do CONAS, e que tem sido um grande aliado na pauta. E a partir dessa formação do grupo de trabalho, nós começamos a debater o tema de forma técnica e aprofundada. No âmbito da ação coletiva, foi firmado um acordo de cooperação com a Rede Equidade do Senado Federal, no qual a gente utiliza o modelo ID, que é o modelo de inclusão da diversidade e equidade, que tem indicadores de como as instituições podem inserir a pauta. Então, nós temos utilizado esse modelo como a metodologia, o fio condutor da metodologia do estudo. No âmbito do grupo de trabalho, temos debatido o tema e as controladorias que fazem parte estão, nesse momento, fazendo a sua autoavaliação, entendendo o que tem sido desenvolvido no âmbito das controladorias e também dos estados e dos municípios. Elas estão fazendo essa busca, essa pesquisa das boas práticas a partir do uso do modelo, e o resultado disso vai estar no estudo que nós estamos desenvolvendo, eu e a Júlia, que vai compilar esses dados, essas estatísticas que vão demonstrar o nível de maturidade que o controle interno, a partir dessa amostra do grupo de trabalho, o que vem sendo desenvolvido. Posso citar aqui que já conseguimos identificar boas práticas que estão em desenvolvimento, principalmente na parte de enfrentamento ao assédio moral, sexual e outras formas de discriminação. Como uma outra boa prática também, o orçamento sensível a gênero, que inclusive já está como lei no Acre, e que é uma iniciativa muito importante, porque vem de encontro com o que a CGU tem colocado em pauta também, com esse olhar para o orçamento público, para as políticas públicas relacionadas ao tema. Então, a partir do estudo, nós teremos dados e evidências do que vem sendo desenvolvido, quais as metas e as estratégias que o controle interno vai precisar adotar para institucionalizar a temática, para criar políticas públicas com esse olhar, com o foco direcionado também para as questões de equidade, diversidade e inclusão. O controle interno tem um papel fundamental nessa influência, quando apoia a gestão na tomada de decisão. Então, esse estudo será um contributo nesse sentido, porque ele vai demonstrar quais são as ações que precisam ser implementadas, o que precisa ser adotado, qual o foco que vai precisar ser dado com relação à temática, porque nós temos um tema amplo, é um tema complexo, e que precisa de uma abordagem multidisciplinar e baseada em dados e evidências para que a gente consiga criar políticas institucionais que trabalhem o tema.
Então, como a Júlia citou, os planos de igualdade, eles são uma referência quando a gente fala na Espanha, porque as instituições, em unanimidade, quando nós visitamos, todas citaram que tem um plano de igualdade. No Brasil, a cultura do plano de integridade, eu creio que já está mais madura e estabelecida, porque quando você dialoga com as instituições, isso já está na pauta, em diferentes níveis de maturidade, né, com a conjuntura do nosso país, com a complexidade que ele tem, principalmente em nível municipal. Mas quando você faz esse questionamento, todas estão com isso na mesa, os gestores estão com isso como uma meta de se realizar, de ter um plano de integridade dentro da instituição. E eu acredito que o plano de integridade ele pode ter esse complemento da igualdade, da equidade, como um pilar, porque aí a gente vai estar olhando para uma agenda mais ampla e integrando ao ISD, porque a gente vai estar olhando para todos os eixos, né, do meio ambiente, o eixo do social, o eixo de governança, que eles vão estar ampliando o que os programas de integridade já fazem, né, que é criar essas políticas, estabelecer as metas, estabelecer os indicadores, como isso vai ser feito, e o controle interno ele desempenha esse papel também de acompanhar como essas políticas são desenvolvidas, acompanhar como isso chega no cidadão, como que o cidadão ele tem acesso a essas políticas, se elas são eficazes ou não, e apoiar o gestor público na realização e na consecução de melhores políticas, na elaboração de melhores políticas públicas. Então, eu acredito que, a partir desse estudo, o debate vai ser fomentado, o debate técnico em cima do tema e a ampliação da temática de integridade para incluir também essa agenda dentro das instituições de uma forma permanente. Perfeito, Ana. E enquanto você falava, trouxe luz a uma questão, que agora eu vou perguntar isso para a Júlia, que é o seguinte: quando você falava, e a gente viveu a experiência internacional aqui no CONASSE, quando visitou, por exemplo, a Dinamarca, que é percebida em alguns rankings como o país menos corrupto do mundo, pode perceber que a cultura lá é de menos mecanismos de controle, porque justamente talvez ali não é necessário que exista tanto controle para uma sociedade que já não passa tantos problemas de corrupção. Aí, fazendo um paralelo, quando estamos aqui trazendo para o Brasil, a gente tem uma sociedade polarizada, alguns gestores, líderes e sociedade como um todo entende a necessidade da pauta e importância, mas como bem eu disse no início aqui do nosso diálogo, uma parte acha que isso não é necessário, que bastaria, por exemplo, falar sobre diversidade de pessoas. Júlia, nesse paralelo cultural mesmo, como que você acha que a percepção do que vocês viveram lá na cultura europeia, na cultura africana, poderá influenciar a cultura brasileira para a gente poder seguir nesta pauta e todo mundo entender a importância do tema? Tá. Thaís, primeiro eu acho que a Espanha está institucionalizado, né, uma lei, então eu acredito que também isso faz com que mude a cultura e que influencie as pessoas realmente a seguir, mas depois de um tempo também foi falado em todas as instituições e foi percebido que eles adotam os planos de igualdade, por exemplo, porque querem adotar também, para além da lei, é uma coisa que já está tão naturalizada que as pessoas adotam por isso. E eu acredito que a Espanha e a África do Sul também estão muito alinhadas com o ESG e os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, eles têm esse olhar global. Eles pensam e agem, enfim, todas as políticas são desenvolvidas pensando no meio ambiente, no social e na governança, e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu acredito que o mais importante que a gente deva trazer também, levar para o Brasil, é desenvolver pautas que estejam alinhadas à ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Perfeito, Júlia. E contextualizando a vocês que tanto nos assistem como nos ouvem, a Ana mora em Portugal, não é isso, Ana? E Júlia em Londres. Por isso que a Júlia fala trazer para o Brasil. Muito necessário, inclusive, que vocês já vivem aí para poder contribuir aqui nesse estudo. Meninas, e aí agora, para a gente finalizar, eu quero a opinião das duas com o seguinte. A Júlia chegou agora aqui no CONAS, mas a Ana, inclusive, já tinha feito aqui, inclusive, concedido uma entrevista à nossa equipe há algum tempo. E contribuiu também uma campanha nossa de Dia das Mulheres e trouxe dados à época extremamente relevantes e, ao mesmo tempo, assustadores com relação à questão da desigualdade de gênero. Eu quero a opinião das duas, e aí a gente pode começar pela Ana. Como combater a desigualdade de gênero no dia a dia, com as pequenas coisas mesmo. Thaís, eu entendo que a sociedade civil ela precisa se informar primeiro do que acontece no nível de conjuntura. Esses dados, eles permanecem desafiadores, porque a gente está falando de 300 anos para a gente alcançar a igualdade de gênero no âmbito global. O Brasil é o 5º país no ranking de feminicídio. Então, assim, são dados que realmente assustam, porque a gente precisa avançar num período de tempo razoável. A gente tem uma meta global, que é a Agenda 2030, então, que já está aí. Então, nós precisamos realmente, enquanto sociedade civil, se organizar e cobrar para que nós tenhamos políticas públicas no âmbito federal, estadual e municipal, que tenha orçamento para essas políticas públicas. Porque o problema, ele é resolvido, e assim, a partir de experiências internacionais, com uma atuação forte do Estado. Com um Estado que pense em como isso vai ser resolvido, juntamente com a sociedade, porque a sociedade tem que participar desse debate. Então, a participação social é uma chave na elaboração e na formulação dessas políticas públicas. As precisam ser escutadas, e nesse caso, principalmente as mulheres que são vítimas dessa estrutura, da violência que acontece ainda no nosso país. Então, eu acredito que é uma sociedade civil organizada, um Estado que tenha também isso na sua prioridade de agenda, que elabore políticas públicas que tenham respostas para esse problema, que monitorem, avaliem essas políticas públicas, destinem orçamento público para isso, porque a gente sabe que sem orçamento destinado, nós não conseguimos colocar essas políticas implementadas. E a sociedade acompanhando de fato. E outras ações também é através da educação. A educação é um mecanismo de mudança, tanto para as questões de gênero quanto para as questões raciais do nosso país. Então, é entender que as desigualdades que o nosso país enfrenta, entender as questões raciais também, que nós somos um país que precisa enfrentar o racismo com medidas institucionais. Então, eu penso que a educação, e ela começa desde a escola, então, com ações dentro, né, do ambiente escolar, do ambiente familiar, também esse debate, ele acontecendo ali no âmbito das nossas casas, nossa família, a participação social também, então, nos espaços públicos, e principalmente nesse acompanhamento do que está sendo desenvolvido por quem está no poder, né, as pessoas que estão ali ocupando cargos públicos, e que são responsáveis tanto por tomar essas decisões, estar ali no dia a dia, colocar isso em prática, e a gente acompanhar o sistema político como um todo, porque está tudo conectado, né, sociedade, política, e os órgãos de controle desempenham um papel fundamental no acompanhamento dessas políticas públicas e do empenho da destinação orçamentária, na qualidade dessas políticas públicas que vão beneficiar as mulheres. Então, para mim, eu acredito nessa participação, e a gente vai precisar também do quê? Para que isso aconteça, de um governo aberto. Então, a gente precisa de ter acesso a essas informações, de dados qualificados. A partir disso, a gente viu um exemplo na Espanha, que são os dados desagregados por gênero, que são informações importantíssimas e que também dão para o cidadão essa informação para tomar boas decisões, né, em quem ele vai
votar e tudo, porque assim, as propostas elas são formuladas, né, a partir dos dados e dessas evidências. Então, isso é muito importante. O controle, ele exerce esse papel também fundamental de acompanhar se o governo está disponibilizando também esse acesso à informação à população através do governo aberto. Nós temos instrumentos legais no Brasil, que é a Lei de Acesso à Informação, que dita como isso tem que acontecer, mas essa questão dos dados é muito importante, porque os dados eles são a base para a formulação de boas políticas. Sem dados e evidências, não há como a gente avançar no enfrentamento às questões de gênero e às questões de raça do nosso país. Perfeito, Ana. E aí, Júlia, qual é a sua opinião? Eu concordo com o que a Ana disse, a gente está bem alinhada nesse assunto. Eu acho que o desenvolvimento de políticas públicas com perspectiva de gênero é muito importante, a avaliação e monitoramento de políticas públicas. E eu, como também, além de especialista em gênero, como jornalista, eu acredito que a informação é muito importante para que desenvolva esses instrumentos, para que as pessoas criem essa maturidade pelo tema também. E eu acredito que a LAI, a Lei de Acesso à Informação, é um instrumento importantíssimo para desenvolver a pauta e para o acesso à informação. Então, acredito que é isso, complementando a fala da Ana. Perfeito, Júlia. E aí, ademais, contribuindo, tentar cada vez mais, né, fortalecer essa cultura do que a gente está fazendo aqui mesmo. Mulheres que se levantam, que se ajudam, que dão as mãos, porque nós somos maioria, mas, claro, para que a gente chegue a essa compreensão também é necessário que antes disso venha tudo que vocês falaram e um Estado forte e atuante, para quem sabe, assim, a gente parar de dizer que seria uma utopia, mas o mundo real virar um mundo mais igualitário e fraterno a todos nós. Meninas, muito obrigada por essa conversa, que delícia, né? Eu acho que a gente podia ficar falando aqui sobre isso por horas e horas. Foi muito bom ter vocês aqui. Despeçam-se, então, do nosso público e a gente se vê em breve, né, no Encontro Nacional. Obrigada, Thaís. Agradeço o CONASSE pela abertura e nos encontramos no Encontro Nacional para o lançamento do estudo de boas práticas para a integridade de gênero e ESG. Obrigada, Thaís, pelo espaço e pela conversa. E nos vemos no Encontro Nacional para poder apresentar o estudo de boas práticas e evidências sobre integridade de gênero e ESG.